paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito obrigado aí por você que curtiu, que seguiu lá o perfil no YouTube, que comentou, que compartilhou. Muito obrigado. Deus abençoe. Segundo vídeo de hoje, eu trago aí como assunto, irmãos, falar sobre chamado, que não é pelo nosso nome, mas pelo nome do Senhor que nós fazemos algo, Quero compartilhar aqui com os irmãos que do primeiro vídeo até o segundo, aqui já se passou uma semana e uns dias, que eu senti, irmãos, a opressão espiritual que é fazer algo para o Senhor, Tanto quando a gente vai pregar, como a gente vai fazer qualquer coisa para o Senhor, a gente tem que fazer com todo o coração, com toda a dedicação, como se fosse para o próprio Deus, Mas a opressão espiritual, ela sempre se levanta. Então eu te aconselho, você que está na caminhada fazendo missões, fazendo a obra de Deus, sempre faça, irmãos, jejuns e orações, amém? Que é para Deus poder te blindar sobre as coisas que você deve fazer, Deus sempre vai te direcionar a como você deve fazer e a maneira que você deve fazer a obra dele, amém? Porque é para o nome dele ser glorificado, e nunca o nosso, nunca o teu, Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero dizer para você que é muito gratificante ver, um trabalho como esse aí que está começando, aí já é o segundo vídeo, Eu quero avançar, trazer mais estudos, e o foco dele é crescimento espiritual, é comunhão com os irmãos, é edificar a nossa fé, amém? Então o tema de hoje é chamado em nome de quem? Tu foi chamado em nome de quem, irmão? Para fazer o teu nome, para promover o teu nome, ou para promover o reino de Deus? Deus te chamou para um propósito específico, glorificar o nome dele, apregoar o reino dele, a salvação no nome dele, pregar o evangelho, amém? O Senhor Jesus disse que este evangelho, que é a palavra de Deus, este evangelho será pregado em todo o reino, depois disso virá o fim. Então cumpre a nós, a gente cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado, com êxito, e com louvor. Mas temos que sempre nos alinhar na vontade de Deus e na palavra dele, para que a gente possa cumprir o nosso chamado com excelência, amém? Então, eu quero deixar aqui algumas palavras. Principalmente quero começar a dizer que nas 13 cartas de Paulo, ele sempre reforça o chamado dele, que foi algo divino, e nunca algo feito pelos homens, nem pela vontade dos homens, Em Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 1, Paulo começa a falar para a igreja da seguinte forma: Paulo, apóstolo, aí abre parênteses ali, não por parte dos homens e nem por parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Amém? Aqui ele disse que não foi pela vontade dos homens e nem por homem algum que ele foi chamado para ser apóstolo, amém? Mas pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Foi que Deus o levantou para ser apóstolo. Então ele quem escreve, em muitas outras cartas, referências para nos explicar que um chamado é Deus que dá. Se você tem um chamado, eu quero te dizer que primeiramente, antes de você nascer, Deus já tinha escrito o seu chamado, e que nós só vamos estar satisfeitos e viver uma vida plena quando a gente descobrir o que nós temos para fazer na presença de Deus, o que nós temos que fazer para o Senhor, amém? E não importa, irmãos, se o teu chamado é para estar no altar, é para ser um ministro, que a Bíblia diz que o Senhor, os chamados são 5 ministérios, especificamente falando, é o chamado de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os 5 ministérios sacerdotais para ser trabalhados na igreja, mas não existe somente outros, é uma infinidade de ministérios, é uma infinidade de chamados. Sempre existe algo e alguma coisa para fazer no reino de Deus, para o Senhor, amém? Cumpre a nós fazer com boa vontade, com dedicação, com amor, para que o Senhor se manifeste através do nosso chamado e através da nossa vida, amém, irmãos? Então, primeiramente, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, refletir com os irmãos, é que se existe um chamado, irmãos, nós somos chamados por alguém, Então quem nos chamou? Quem nos chamou primeiramente foi o Senhor. Quando nós vamos no nosso nome, ou quando nós não sabemos o que estamos fazendo, estamos às cegas, não estamos com discernimento nem com entendimento, estamos com a nossa força, e não é assim que se faz a obra do Senhor. A Bíblia diz que não é nem por força
e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo que nós fazemos algo para o Senhor. Amém? E é o Senhor, né, que pode fechar e abrir caminhos. É Ele quem direciona o nosso chamado conforme a sua eterna soberania. Amém, irmãos? Deus é soberano para cumprir em nós o nosso chamado da maneira que convém a Ele. Amém? Também ali o apóstolo Paulo, quando ele, no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias, e ele passou a jejuar e a orar a Deus, e Deus levanta um irmão para falar com ele, chamado Ananias. Deus incomoda Ananias, diz assim para Ananias: vai lá até Saulo e ora por ele, né? Porque ele está cego e ele está orando, já tem 3 dias, e eu vou tirar essa cegueira dele. E aí Ananias começa a questionar Deus, porque já sabendo da fama do apóstolo Paulo, que ele era perseguidor da igreja, ele questiona Deus: mas Senhor, tu sabe muito bem quem ele é, que ele é perseguidor da igreja. E Deus o confronta dizendo: não, eu mesmo vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Ele vai entender aquilo que ele fez em vida, ele vai entender o que ele ia sofrer na presença de Deus para pregar o Evangelho, para fazer tudo aquilo que ele fazia uma outra hora, só que de uma forma contrária, agora na obra de Deus. Então, para um fim específico, para uma hora e para um momento específico, Deus se revela para Paulo e fala acerca do chamado dele, o que é para ele fazer com a vida dele. Amém? Assim devemos ser nós na presença do Senhor. Ele tem uma hora para se revelar para nós, ele tem um momento específico para liberar a palavra sobre a nossa vida. Nós devemos permanecer a Deus em consagração, em oração, buscando saber a vontade dele para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no 1, 27 até o 31, está escrito assim, ó: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Então, quando o Senhor ele chama alguém, Ele comissiona alguém para fazer a sua obra, nunca é da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós aprovamos. A gente tem um crivo, irmãos, nós temos um crivo e uma seleção em nós que é segundo o nosso intelecto, segundo o nosso deleite, a nossa maneira que a gente enxerga as coisas. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem enxerga o exterior, mas Deus ele enxerga o coração que tem dentro de nós. Então, irmãos, não é por nobre nascimento, nem por força, nem por inteligência, nem por capacidade, mas Deus ele escolheu as coisas loucas, as coisas vis e as coisas desprezíveis para confundir o homem. Aí na história da fé, né, irmãos, Deus escolheu pescadores, Deus escolheu homens simples. Deus escolheu o homem simples, irmãos. Pedro não sabia falar, ele era ruim de fala, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele impressionou porque o poder de Deus estava sobre ele. Amém? É o Senhor que nos dá o que falar na hora certa e no momento certo. Não devemos nos preocupar com o que nós havemos de dizer diante das autoridades, diante das pessoas que nos questionam quanto à nossa fé, porque nós, quando estamos alinhados e preparados, o Senhor nos capacita sobrenaturalmente para fazer a obra dele. Amém? Glória a Deus. Então não é por força, nem por sabedoria humana e nem por nobre nascimento, mas por eleição que Deus nos escolheu. Porque a palavra diz lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Além de nos chamar, o Senhor nos escolheu, Ele nos elegeu para que nós vivêssemos na presença dEle em Cristo Jesus. Amém? Então convém que a gente ande de uma maneira digna de ser chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós devemos cumprir o nosso chamado e a nossa missão até o fim. Amém? Vai comigo lá em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, irmãos? Aqui tem um divisor de águas, hein? Foi Jesus quem disse: quem quiser ser o primeiro, que seja o último e que sirva a todos. Amém, glória a Deus. Na missão e vida de Jesus, ele foi obediente até a morte, irmãos, e serviu aos irmãos em toda a sua vida, e ainda assim ensinou, que maior amor tem aquele que dá a sua vida a favor dos seus amigos. Amém? Que assim ele fez com a vida dele, ele nos provou do seu amor, da sua fidelidade, do zelo que ele tinha com a obra de Deus. Quando as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: bom mestre, ele já exortava: por que me chamas bom? Bom somente é somente um, e é meu Pai que está no céu. Ele sempre repreendia o homem quando o homem vinha com bajulação, com os elogios. Hoje a gente vê as pessoas buscando os primeiros lugares, querem ser reconhecidas pelos homens e não buscam a glória de Deus, buscam reconhecimento, buscam fama, buscam glória, mas eles não estão preocupados em se santificar, em se separar, em buscar a Deus, buscar a vontade do Senhor, estar alinhado com Ele, através do jejum, da santificação, se separando do mundo principalmente. Amém? Amém, Jesus. Quem não busca o conhecimento de Deus, busca o seu próprio conhecimento, o seu próprio reconhecimento, e não busca a glória de Deus. Quem não trabalha pelo reino de Deus, mas para a sua própria ideia corrompida e autopromoção. Está cheio de gente trabalhando para a sua autopromoção, para a sua corrupção, para o seu umbigo. Bem, um homem de Deus tem que ser humilde e simples, fiel a Deus, humilde em tudo que faz, com simplicidade. Nós fazemos plano, mas o Senhor pesa nossos corações, a Bíblia diz, e Ele conhece a verdade no íntimo. Então, irmãos, tu está se importando com qual nome? Com o teu próprio nome ou com o nome do Senhor? Amém? Qual é o fim da tua missão? Qual é o fim do teu chamado? É que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? Ou é que o teu nome seja glorificado? Em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 5, diz assim, no versículo 5: de sorte, irmãos, que não haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação. Diz assim, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento o Senhor, Jesus, Ele usou da sua familiaridade, da sua divindade, para ser maior do que ninguém. Antes ele se fez humilde, irmãos. Ele se tornou em forma de servo, em forma de homem. E Ele sofreu na carne, Ele mostrou, através da obediência, Ele foi obediente até a morte de cruz. Então por isso, irmãos, Ele buscou a glória de Deus. Amém? E Deus, o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, Deus exaltou a Jesus no lugar de mais alta honra que possa existir. Deus exaltou o nome do seu Filho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o nome de Jesus deve ser glorificado na nossa vida, deve ser mencionado na nossa vida, através da nossa maneira de viver, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de caminhar, do nosso modo de agir. Amém? Em Colossenses, no capítulo 13, no versículo 17, diz assim, e tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia! Não é para o meu nome, mas é para o nome dEle. Glória a Deus. O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, irmãos. Filipenses 2,
9 ao 11, diz assim, que acabamos de ler: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. Nenhum nome humano se compara com o dele. Trabalhar para exaltar o próprio nome é trocar o eterno pelo passageiro. Glória a Deus. Aleluia. Em Isaías 43, no versículo 7, nós somos chamados para o nome dele. Todo aquele que é chamado pelo seu nome, pelo nome do Senhor, e que criei para a minha glória. Não vivemos para construir o nome, nosso próprio nome, mas para manifestar o nome dele. Não vivemos para construir o nosso próprio nome, mas para manifestar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Existe um perigo de agir por interesse próprio, irmãos. A Bíblia deixa isso bem ressaltado em Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aleluia. Jesus disse: em verdade, quem faz essas coisas já recebeu o seu galardão. Amém? Glória a Deus. Nós pregamos a Cristo e não a nossa marca pessoal. Glória a Deus. Jesus agia em nome do Pai, em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Senhor declarando que ele não fazia coisa nenhuma por ele mesmo, mas ele buscava em oração a vontade de Deus, buscava em oração a revelação do que havia de falar e do que havia de fazer. Jesus sempre se alinhava com Deus, sempre estava em contato com o Pai para saber o que Deus queria fazer no dia seguinte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, vai comigo ali em Mateus 16. Mateus 16, vamos ler ali a confissão de Pedro. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Então, quando Jesus ele manda, os apóstolos irem pelas aldeias e pelas ruas, irmãos, e pregar acerca do nome dele, o Senhor Jesus delegou toda a autoridade. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor nos delegou toda a autoridade para falar do nome dele. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, pisaremos em serpentes e escorpiões e não nos causarão dano algum. Por quê, irmãos? Porque nós estamos agindo no nome do Senhor. Então, quando nós agimos no nome de Deus, estamos no nome dele, ele nos assegura a proteção, ele nos assegura a blindagem, ele nos assegura a capacidade de fazer coisas sobrenaturais. Glória a Deus. Então, quando os discípulos eles retornam, o Senhor quer saber o que os homens estão falando que eu sou. Quem os homens dizem que eu sou? E ali cada discípulo dizia o que falavam dele. Amém? Mas a coisa que mais interessava para o Senhor Jesus era saber se os discípulos estavam apregoando da maneira correta. Quem os homens dizem que eu sou? Quem tu está falando para o teu próximo que Jesus é? O que Jesus significa para ti? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na tua casa? Quem é Jesus na tua família? O que significa Jesus para ti? Amém? Isso é muito importante para o Senhor Jesus. Saber a maneira que nós estamos vivendo e o que nós estamos falando dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Pedro ele teve essa revelação. Ele disse para o Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, a palavra Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido, quer dizer o enviado, aquele que havia de vir. Amém? Então quando Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o coração de Jesus se alegra muitíssimo. Ele diz: bem-aventurado és tu, Pedro,
porque não foi nem o sangue e nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, quando nós vamos falar do Senhor Jesus, nós temos que ter essa revelação de quem Jesus é, que Deus exaltou o nome do seu Filho, amém? E não há nome, nenhum outro nome que importa ao qual, irmãos, nós sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Em João 3,16 o Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando nós cumprimos o nosso chamado, irmãos, nós temos que saber que nós devemos que estar alinhados com Deus, orando, buscando a vontade dEle, fazendo a vontade dEle. E Ele mesmo nos revela a sua vontade. Nos importa saber a vontade dEle, saber se nós estamos fazendo da maneira correta, da maneira errada. A Bíblia diz que Deus, Ele ama e corrige todos que recebem por filho. Então, irmãos, quando você aceitar Jesus, tenha por certo que Deus vai te corrigir, Ele vai te exortar, Ele vai te falar, Ele vai te revelar no teu coração claramente se você está no caminho, se você está fora do caminho, se você está correto diante dEle. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que vai fazer essa obra. Então não teme, irmão, não teme ser corrigido, não teme ser exortado pelo Senhor, porque o Espírito Santo, Ele comunga o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós estamos fazendo a vontade do Pai. E cumpre, irmãos, cumprir com a nossa missão até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. A Bíblia diz que os dias estão sendo remidos por causa dos eleitos, por causa daqueles que são chamados. O Senhor chama muitos, mas muito poucos são os escolhidos, por causa que são poucos os que querem, irmãos, serem corrigidos pelo Senhor, andar no caminho estreito. Porque a Bíblia diz que o caminho que leva para a perdição, ele é largo, ele é folgado, irmãos, ele é espaçoso, mas o caminho que conduz para a salvação, ele é apertado, ele é estreito, e são poucos os que se acertam por ele. Amém? Então, eu quero deixar essas palavras para ti. Eu quero pedir para você, irmão, apresente Jesus para o teu próximo. Fale de Jesus para o teu irmão. Fale de Jesus no teu trabalho. Ensine sobre Jesus. Leia a palavra de Deus, amém? As pessoas que não querem conhecimento, elas vivem de emoção. As pessoas que não querem conhecimento, elas querem viver, irmãos, de festa, de emoção, de sentimentos. Elas querem enganar e continuar sendo enganadas. Mas a Bíblia diz que aqueles que desejam a Deus, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? O mundo perece por falta de conhecimento. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mundo sofre, o mundo clama, mas o mundo não tem o conhecimento de Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Ei, Deus te chamou, irmãos. Ei, Deus te chamou para viver na presença dEle. Deus te chamou para que através de ti Ele se manifeste para a tua família, Ele se manifeste para o teu irmão, amém? Deus te chamou para viver na presença dEle. Tu é eleito de Deus antes da fundação do mundo. Deus te chamou e é Ele quem te capacita. Dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar à presença de Deus na tua vida, atenda ao chamado. Nós fomos chamados para viver na presença dEle e para estar com Ele, para reinar com Ele. Ele subiu ao céu e deu dons aos homens, irmãos. A palavra diz que Ele subiu aos céus e nos capacitou com os melhores dons. Não é por falta de dom, não é por falta de poder, não é por falta de capacitação. Deus busca pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra dEle. Então, quer seja no teu trabalho, quer seja na tua comunidade, quer seja numa viagem, na fila do mercado, na fila do banco, quer seja no teu dia a dia, irmãos, deixa Deus te usar, permita que o Espírito Santo te use. Ele espera somente uma posição tua, que você esteja disponível para Ele, amém? Que o Senhor Jesus fale mais no teu coração. Eu quero te dizer, irmãos, que os desejos da carne sempre terão acesso para a tua vontade. Os desejos da carne sempre estarão aí diante de ti, os acessos aos desejos da carne, né? Mas Paulo, ele deixa duas palavras para nós.
Ele disse que ele esmurrou o seu próprio corpo, ele subjugou o seu próprio corpo para que ele ganhasse a Jesus, para que ele fosse submisso a Cristo, para a vontade de Deus na vida dele. E ele disse: mortificai a carne, mortificai, subjugai, irmãos, são duas palavras. Subjugue a tua carne, esmurre a tua carne, mortifique a tua carne. A decisão é tua, colocar a carne debaixo da tua vontade. Se tu der lugar a ela, ela vai se dominar. A Bíblia diz que aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colhem vida eterna, mas aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Amém? Eu quero fazer uma oração contigo. Foi uma breve lição, talvez rápida, não sei, mas eu não posso, não é nem por palavra, né, irmãos? Não é por sabedoria, não é nem por força, nem por violência, mas é pela palavra de Deus, é pelo poder do Espírito de Deus, hein? Não é a minha palavra aqui, eu procuro sempre ser cristocêntrico no que eu falo, amém? Assim seja você também, seja cristocêntrico na tua maneira de viver, no teu proceder, no teu dia a dia. Busque sempre ser o modelo de Cristo para as pessoas, que as pessoas vejam Cristo nas tuas pessoas, que tu seja uma carta viva do Senhor, amém? Ele nos chamou para que nós fossemos uma carta viva, para que nós possamos exalar o cheiro de Jesus para as pessoas. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração junto contigo. Se tu quiser encurvar a tua cabeça, encurva junto comigo aí, irmãos. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar saber a vontade dele para a nossa vida. Não busca a tua vontade, não busca promover o teu nome, busca o reino de Deus, busca promover a palavra do Senhor, busca promover o reino, o testemunho de Jesus. Essa aqui é a palavra da vida. Ela é perfeita, irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que escuta. Eu tenho certeza que o Senhor nos chamou para uma santa vocação, com uma santa eleição, Senhor. O Senhor subiu ao céu, deu dons aos homens, está sentado à direita de Deus, Pai. O Senhor nos capacitou com as melhores bênçãos espirituais. Aleluia. A Bíblia diz, Senhor, que diante de Ti, Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Os dias estão se aproximando da Tua vinda, da Tua volta, que nós possamos se alinhar pela Tua palavra, nós possamos, Senhor, nos encontrar de uma maneira digna de ser chamados Teus filhos. Toda a opressão maligna, Pai, tudo aquilo que nos persegue, que nos afronta e que nos tira o ânimo, a vontade, Pai, nos tira o desejo, nos tira a força de estar diante de Ti, caia por terra. Que em nome de Jesus o Senhor esteja repreendendo toda a demanda espiritual contra a nossa vida, contra o casamento dos irmãos, das irmãs, contra a nossa vida espiritual, Pai, que quer nos roubar a fé. Amarra cada uma dessas coisas, Senhor, e coloca, Senhor, lá no mar do esquecimento. Joga lá no mar do esquecimento, meu Deus, toda acusação, aleluia, todo o pecado não confessado, meu Deus, toda a tristeza, meu Deus, toda a inveja que lançam contra a nossa vida, toda a seta que voa de dia, meu Deus, toda a acusação no mundo espiritual, toda a oração ao contrário, Pai, toda a maldição que lançam contra a nossa vida pela boca, toda, Senhor, a obra de inveja, meu Deus, aleluia, que suga nossas forças, Pai, que nos traz desânimo, toda a sonolência, Senhor, toda a preguiça, toda a procrastinação caia por terra. Que em nome de Jesus, em Ti nós podemos fazer proezas, nós somos mais do que vencedores, Pai. Que o Teu anjo se acampe ao nosso derredor, esteja presente na nossa casa, no nosso trabalho, Pai. Queremos fazer a Tua vontade, nos capacita, meu Deus, nos dá força, nos renova o vigor, a força, o ânimo, Pai. Nos coloca de pé, Senhor, diante de Ti. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos estar em pé, Senhor, diante de Ti. Vivos, Pai, ativos na Tua presença, orando sempre, clamando de dia e de noite, sabendo que as Tuas misericórdias, ó Pai, se renova todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, nos dá a vitória, repreende a fúria do inimigo contra nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a paz, Pai. Fala o nosso coração, nos revela a Tua vontade, Pai. Em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Aleluia, nós Te agradecemos, Senhor. Te damos graça por tudo que o Senhor conquistou para nós, Senhor, através da cruz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me chamou, o Senhor me elegeu. Obrigado pela vida do meu irmão, Pai. Aleluia, que toda dificuldade seja vencida em nome de Jesus. Que a graça e a paz, Senhor, nos cubra, e que o Teu anjo nos cubra, Pai, e fique conosco, nos livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz. Até o próximo encontro.
Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Compartilha, comente, deixa aí a tua curtida, deixa aí a tua dúvida. Faço questão que tu deixe a tua dúvida, irmãos. Escreve aí um comentário, eu recebo esta palavra, amém? Não é pelo nosso nome, mas pelo nome do Senhor, amém? Vamos promover o nome do Senhor Jesus, trabalhar pelo reino dele, amém? E o Senhor Jesus é na tua vida. Continue humilde e fiel para que o Senhor se manifeste cada vez mais na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.